Aqui é o Sérgio Sampa, está começando mais um vídeo aqui no J8 e dessa vez eu vou falar de um filme que eu tô esperando aí há 84 anos. Ele que estreou aí essa semana na Netflix e eu tô falando de Garota do Século XX. Mas antes... Cachorro. Mas antes, não se esquece de deixar sua curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações do que for publicado aqui futuramente. Então vamos voltar aí para 1999 para falar de Garota do Século XX. Garota do Século XX foi lançado dia 21 de outubro de 2022 e essa sequência de 20s não foi proposital. Ele é original da Netflix, tem 119 minutos, tá dublado e legendado para ninguém reclamar e a diretora e roteirista é a mesma pessoa, a Bang Buri. Esse é um filme de comédia romântica, a temática dele é o primeiro amor na adolescência e ele se passa nos anos 90, mais especificamente em 1999. São 4 personagens principais. A protagonista é a Naborá, interpretada pela Kim Yoo-jung, minha terceira atriz favorita. Tem o Pung Moon-ho, interpretado pelo ator Byung Woo-sok. Baek Hyun-jin, que é interpretado pelo Park Jun-woo. E a Kim Yeon-do, que é interpretada pela Roh Yoon-soo. E a sinopse do filme é a seguinte: a Naborá é uma menina de 17 anos, está no ensino médio, os pais dela têm uma locadora de filmes e a sua melhor amiga é a Yeon-do. Os pais da Yeon-do têm uma alfaiataria e ela tem uma doença no coração e por conta disso ela vai ter que viajar para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia. Só que antes de fazer essa viagem, ela pede para a melhor amiga dela, a Borá, para realizar uma importante missão, que é recolher o máximo de dados possível que ela conseguir do garoto da escola que ela gosta, que é o Baek Hyun-jin. A partir disso, a Borá começa a seguir o Hyun-jin pela escola para descobrir tudo que ela pode sobre ele. Ela observa de canto, ela passa por onde ele passou, anota tudo num caderninho e depois envia para Yeon-do através de e-mail no computador dela. A sinopse oficial do filme engana um pouco, porque ela diz que a Borá começa a seguir Hyun-jin e de repente ela começa a gostar dele também. Isso faz parecer com que a Borá está querendo roubar o garoto da amiga dela. Só que na verdade ela é inocente de tudo e isso eu posso garantir. Porque o roteiro gosta de jogar algumas armadilhas, ele gosta de enganar quem está assistindo. No começo você até fica um pouco perdido com as informações que você tem sobre os personagens. Até que chega um certo momento que as coisas começam a se encaixar e você junto com a Borá consegue entender exatamente em qual situação complicada que ela se meteu. Nessa hora que cai a ficha, você tá ali junto com a personagem, então fica fácil de entender quais são os sentimentos que estão passando pela cabeça dela. Durante as investigações da Borá, ela acaba conhecendo o Pung Moon-ho, que é do clube de audiovisual da escola, e ele é um amigo muito próximo do Hyun-jin. Como a Borá não é muito discreta nessa missão que ela está fazendo de coletar dados do Hyun-jin, o Moon-ho acaba descobrindo que a Borá está fazendo isso. E ele começa a ajudar ela nessa missão porque é ele que acaba passando várias informações sobre Hyun-jin. Nesse meio tempo, esses dois acabam se aproximando bastante. Depois disso acontecem várias coisas. A gente tem a volta da Yeon-do, tem passeios escolares, briga de rua e até um passeio num parque de diversões. Como eu falei no começo, a ideia desse filme é falar tudo sobre o primeiro amor. A descoberta, a falta de experiência, os momentos felizes e até as decepções. E o filme trabalha bem todos esses aspectos, por isso é importante que o espectador esteja preparado para passar por todos esses tipos de emoções. Acaba sendo uma verdadeira montanha-russa de sentimentos, sem referência. Toda essa história é contada por uma Naborá, 20 anos mais velha, que é interpretada pela atriz Han Yoo-joo, e o filme mesmo começa mostrando ela, trabalhando ainda com audiovisual. Ela recebe uma ligação no smartphone dela, do seu pai, avisando que ela recebeu um pacote vindo de outro país, e que tinha algumas coisas antigas dentro, como uma fita de VHS. Quando ela vê a foto da fita, ela começa a ter lembranças do passado. E a partir daí a gente é teletransportado para 1999, e basicamente o que a gente vai ter são lembranças da Naborá durante a sua adolescência. É curioso que isso é retratado na fotografia do filme, porque quando a gente está em 99, todas as imagens têm uma cor bem forte, cada cena tem um filtro de cor diferente, muitas cenas têm o fundo ou a borda borrada, e de vez em quando tem uma luz forte de fundo que ilumina os personagens. Tudo isso é para passar um sentimento de que a gente está vendo as memórias da Borá junto com ela. E esse filme tem muitos pontos positivos. Os personagens são bastante úteis, eles são críveis, eles conseguem cumprir o papel deles, e alguns chegam até a surpreender bastante. Quando você menos espera, algum deles faz alguma ação legal.
Os conflitos são resolvidos sem enrolação, e eles fazem sentido, e isso teria que ser dessa forma, afinal é um filme de 2 horas, não tem como ficar enrolando muito com isso. Os casais que se formam têm química e realmente parece que um gosta do outro. E o final, ele foge do clichê, do que a gente está acostumado a ver em comédia romântica, e mesmo dentro dessa proposta diferente, ele ainda consegue ser imprevisível. Até mesmo na última cena, no último segundo, você não consegue adivinhar o que vai acontecer. Borá, que é a protagonista do filme, né, a tal da garota do século XX, acaba sendo a mais desenvolvida dentro do filme, e vários aspectos da sua personalidade são explorados. Ela executa sua missão de ir atrás de informações sobre Hyundin de uma forma bem cativante. Ela faz um esforço tão grande para cumprir a promessa que ela fez para a amiga, que ela até esquece de alguns afazeres, de deveres da escola, e é engraçado ver ela namorar fazer tanta coisa maluca só para conseguir essas informações. Fora isso, é bem realista a forma como ela começa a se sentir diferente quando ela acha que o coração dela começa a bater por outra pessoa. É claro que existe um pouco de exagero, afinal é um filme de comédia, e isso acontece principalmente nas cenas em que a Borá começa a chorar parecendo uma criança. É um pouco exagerado sim, mas é um exagero bom, não destoa do restante do filme. Como eu falei lá no meu review escrito no 88 milhas, a Naborá é uma menina engraçada, cheia de atitude, e que consegue surpreender com uma criatividade um pouco imprudente. Garota do Século XX é um filme que merece ser assistido independente de como é concluída a história. É uma verdadeira viagem para o passado, para a adolescência dos anos 90, e uma passagem por todo tipo de emoção que poderia acontecer nessa época. Antes de estrear no Netflix, esse filme passou por várias pré-estreias lá na Coreia do Sul, e a primeira exibição foi no BIFF 2022, que é o Busan International Film Festival. Esse é um dos mais importantes eventos de cinema asiático e aconteceu durante vários dias. Desde então, a diretora e o elenco já passaram por várias coletivas de imprensa e até mesmo uma exibição para amigos e famosos. Hoje, no dia dessa gravação, já é o 3º dia após o lançamento do filme na Netflix, e ele permanece lá no Twitter como um dos assuntos mais comentados. No top 10 mundial da plataforma, ele está em 7º lugar, e isso significa que em vários países ele está dentro do top 10, incluindo aqui no Brasil, que chegou na 5ª posição. Nos primeiros 2 dias após o lançamento, a Netflix Brasil não chegou a postar nada sobre o filme, mas agora no 3º ela finalmente fez uma postagem no Twitter, que está rendendo vários likes e vários compartilhamentos. Eu acompanhei algumas críticas internacionais do pessoal que assistiu o filme na pré-estreia, e eu achei interessante que vários críticos estavam falando que a atuação da Kim Woo-jung como a Naborá estava muito parecido com o que a atriz Jung Ji-hyun fez com a garota protagonista do filme My Sassy Girl lá de 2001. No entanto, os críticos diziam que a Naborá tinha um pouquinho mais de atrevimento. Quem acompanha a carreira da Kim Woo-jung provavelmente deve ter percebido algum dos outros personagens que ela fez dentro da Naborá, como nas cenas de dancinha que ela faz na locadora, as partes de taekwondo e até mesmo as cenas de bebedeira. Os adolescentes bebem nesse filme. Escondido, mas bebem. Outra curiosidade é que a diretora desse filme, a Bang Boo-ri, disse numa dessas coletivas que enquanto ela escrevia o roteiro desse filme, ela sempre pensava na atriz Kim Woo-jung quando escrevia a Naborá. E também que ela ficou muito contente quando a atriz aceitou o papel. Afinal, o papel foi feito para ela. E durante essa mesma coletiva, a Kim Woo-jung disse que aquela foi a primeira vez que ela ficou sabendo disso. A Han Yoo-joo e a Kim Woo-jung já trabalharam juntas várias vezes aí durante suas carreiras. Teve uma vez que elas foram mãe e filha numa mesma produção, e em 2 vezes elas foram a mesma personagem em idades diferentes. E obviamente isso voltou a acontecer aqui em Garota do Século XX. Atualmente elas são grandes amigas e se encontram de vez em quando para trocar umas figurinhas e coisa e tal. Quem assistiu ano passado Céu Vermelho, que também é conhecido como Lovers of the Red Sky, lembra que a Kim Woo-jung fez a personagem principal Hong Chung-gi, e um dos atores principais desse dorama, o Gong Mi-eun, fez uma aparição especial aqui em Garota do Século XX. A dublagem está muito boa, aparentemente não trocaram a dubladora da atriz que faz a Yeon-do, mas a Kim Woo-jung mudou a voz. Quem já viu ela dublada lá no filme A Oitava Noite, eles trocaram aqui a dubladora, e dessa vez quem faz a versão brasileira dela é a Bianca Alencar. E essa dubladora Bianca conseguiu fazer uma boa versão brasileira aí da Borá. Ela pega bem os trejeitos da personagem ou da atriz, tanto nos momentos tristes como nos momentos engraçados. A atuação da Bianca é muito boa. Em todo caso, eu preciso falar que eu não tô acostumado, a ver essa atriz falando em português, então eu demorei um pouquinho
mas o trabalho tá muito bom. E eu acredito que eles vão manter a Bianca agora nos próximos trabalhos da Kim Min-jung se chegar dublado na Netflix. Como eu tinha comentado antes, a Kim Min-jung é minha terceira atriz favorita entre as atrizes coreanas de dorama ou filmes coreanos. E mais ou menos na metade do ano passado, eu vivia reclamando que no catálogo da plataforma tinha vários doramas e filmes de várias atrizes, mas da Kim Min-jung não tinha nada. No máximo tinha uma participaçãozinha especial que ela fez em Caim e Abel, um dorama que já nem tá mais no catálogo, onde ela fazia uma ceninha rápida de uma personagem principal quando ela era mais jovem. E esse dorama é de 2009, se eu não me engano. Mas de lá pra cá, resolveram colocar um monte de coisa dela no catálogo, talvez para promover esse filme Garota do Século XX. Entrou o Love the Moonlight, Fadas da Limpeza, Backstreet Rookie, o filme A Oitava Noite, e finalmente agora a gente teve aí o Garota do Século XX, filme que eu tava aí esperando há mais de um ano. Lembro quando eu só tinha uma foto e mais nada sobre o filme, mas eu posso dizer que a espera valeu a pena. O filme é divertido, tem bons personagens, tem um roteiro bem amarrado, ele tem um final que consegue surpreender, mesmo não sendo o clichê que todo mundo tá esperando. E sobre o elenco eu achei bem escolhido, eu até acho que eles mereciam ganhar aí um dorama com vários episódios, porque, né, o filme só tem 2 horas e acho que o casal principal aí funcionou muito bem e merecia ter mais tempo de tela. Mesmo que o fandom dorameiro esteja um pouco dividido aí nas opiniões, eu fiquei bem surpreendido com toda a repercussão que ele teve, com toda a audiência que ele teve. A minha review lá no 88 milhas está com um acesso muito grande, e mesmo a minha postagem com algumas fotos de making off lá no Instagram do J8, bateu o recorde de curtidas numa postagem que não tem nem 2 dias ainda. Então eu convido você a dar uma chance e assistir esse filme. Bom, foi tudo isso que eu tinha para falar de Garota do Século XX. Agora eu quero saber de você, se você já assistiu, se você gostou da minha indicação que foi feita aqui. Deixa um comentário aí pra gente poder interagir. E só para não esquecer, deixa sua curtida aí se você ainda não curtiu, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino para receber as notificações do que a gente publicar aqui futuramente, e não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos para eles conhecerem aqui o canal. Eu vi Garota do Século XX dublado e agora eu vou reassistir legendado, porque eu gostei do filme. Bora assistir a Borá de novo?